Olá, o meu nome é Luís Gomes e sejam bem-vindos a mais um Copo Meio Cheio. O meu convidado de hoje odeia cines, estragou a vida a jogar ao sério, andou a chorar por toda a internet por não ter sido incluído numa lista de humoristas e, como quem não chora não mama, hoje está a mamar de um programa na televisão nacional. Como é que estás, Guilherme Fonseca? Como é que não estás? Pá, Olha, na muito boa, obrigado. 83% do que tu disseste é verdade. Portanto, foi uma boa introdução. Eu estava com esta cena de cines, estava no gozo. Mas já alguma vez alguém, por causa dessa macacada, já alguém te quis... Já. Mas também, e pronto, eu prometi a mim mesmo que nunca mais ia falar de Sims, tu trouxeste o tema, eu vou falar de Sims. O que é que acontece? Primeiro de tudo, queria só elogiar as tuas entradas. Tu és a Inês Menezes do YouTube. Sim, obrigado. Tens noção disso? Obrigado. As tuas introduções. Obrigado. A Inês Menezes... Não faço ideia quem seja, mas agradeço na mesma. Pois, porque és inculto, mas não tem. Sim. Não, estou a brincar. É uma senhora da rádio que faz Sim, eu entrevistas. sei. E faz assim umas introduções com 14 minutos e depois a entrevista tem 3. Sim, eu estou a brincar. O que acontece? Eu morei em Sines no meu 11º e 12º ano. E não foi uma experiência boa para mim morar em Sines, parte por culpa de Sines, porque não é o tipo de ambiente onde eu gostei de morar, é uma cidade mais pequena, eu sou de muitas cidades grandes, etc. Olha para mim. Parte porque, é verdade, não gosto. Eu preciso de metro, de confusão, de trânsito, eu preciso disso. Portanto, aquele problema fui eu que não colei com Sines. Sines era indiferente naquela equação. O problema foi meu. Misturado com, foi na altura em que os meus pais se divorciaram, em que eu tive que mudar de cidade e mudar de escola e perder os meus amigos. Ou seja, a experiência de morar em Sines não foi positiva. E não só por causa de Sines. Não só por causa de Sines, ou por causa da minha falta de... Era o contexto todo, Éramos peças de puzzle que nunca colaram uma com a outra. Desde que morei em Sines, eu fiz o 10º, 11º e 12º. Desde que morei em Sines até hoje, eu sempre fiz piadas de Sines é uma merda, Sines é horrível, eu não gosto de Sines e não sei o quê. Mesmo lá eu brincava com isso com os meus colegas. Tanto que, na altura em que rebentou, estalou agora, spoiler alert, em que Sines inteiro me quis matar, houve imensa gente que me conhecia de lá. Eu tenho lá amigos que me vieram dizer que estupidez, as pessoas estão a ficar chateadas contigo e não sei o quê. O que aconteceu? Eu durante anos fiz piadas de Sines ser um sítio onde ninguém quer ir, conto a história da bicicleta do chinês, pronto, eu conto isto tudo. Anos, sem que ninguém me respondesse, ninguém ligou nenhuma. Nunca, mesmo merdas que eu fiz, tipo, que até tem muita audiência, como o podcast do Pedro Durão e do Diogo Faro, do Traz Cerveja. Eu fui lá e disse mal de Sines e contei a história de ter sido na do Salvador, numa praia que não tem ondas. Pronto. Nunca houve chatice. Prova oral. TV, na RTP1, fazemos lá um desafiozito em que é preciso dizer um sítio onde nunca queres ir. Eu falei de Sines, contei a história da bicicleta, os caras isolaram aquela merda e puseram no Instagram, rebentou a polémica. Ora, eu recebi ameaças à séria de malta que faz taekwondo e jiu-jitsu a dizer encontrei uma morada deste gajo e eu dou 500 euros a quem souber a morada deste gajo e cenas a sério. A sério? Sim. A Rita não gostou, ficou boa em pânico, do género, porquê foste dizer ao Sines? E eu, é porque nunca foste lá. Não, estou a brincar. E então comecei a receber muitas ameaças de morte. A minha ameaça de morte favorita foi um gajo que o handle dele, o nome dele no Instagram era qualquer coisa Good Vibes. E então eu recebi de um gajo chamado não sei o que Good Vibes, vou-te matar, te apanhar, não sei o que mais, és um atrasado mental. Qual é a cena? Eles têm razão. Eu andei anos a gozar com uma cidade e a cidade de repente virou-se a mim, a culpa é minha, eles têm razão. Não, mas eu por acaso achava que, eu sabia sabia de todo esse contexto em relação a Sines, mas eu não sabia que a coisa tinha sido tão agressiva aí. Claro que eu sabia aquelas quando vias cá tu vais ver, ou não sei o quê, mas não sabia que tinhas recebido mesmo... Sim. Não, mas depois começou-se a criar as pessoas de lá, teve graça, eu ria-me porque aquilo tinha graça. Começou-se a criar uma espécie de mito à volta do facto de eu ter levado no cu do nadador Salvador lá e é por isso que eu não gostava da cidade. Porque, provavelmente tenho lá a fama de ser betinho, por ser de Lisboa ou por ser de facto betinho. E então alguém deve ter falado disso lá e então criou-se a narrativa de que eu não gosto de Sines porque levei no cu. E como sou betinho não queria que os meus pais soubessem. Ora, quem viu o meu sol sobre o meu pai sabe que o meu pai aos 40 anos descobriu que era homossexual e fez o quê? Levou no cu. Portanto, eu não teria vergonha Só nenhuma. estavas a seguir a família, não é? Exato. Não, mas claro, eu não teria problema nenhum em dizer aos meus pais que levavam no cu. Até porque há uma grande probabilidade dos dois terem levado. Verdade. Ficamos assim também, precisamos de Mãe, eu não faço ideia, estamos só a Exato. falar hipoteticamente. Portanto, se eu de facto tivesse levado no cu em Sines, a primeira coisa que eu ia fazer era trocar dicas com o meu pai. Era dizer, o que é que tu gostas, o que é que tu levas, fala comigo, porque não curti muito a primeira experiência. Mas teve muita graça, depois começaram a fazer memes comigo, a pôr aquele gajo do WhatsApp. Sei.
O preto da piroca. O não sei o que da piroca. Começaram a pôr esse gajo na Mas não praia sei de o quê, portanto, Sines. ele é preto e tem uma piroca. Tu da parte da piroca sabias, o preto como é que Não, porque eu não como sei é o que agora nome, se chama? porque eu não sei se é Não negão, se é o preto, se é o do gajo do WhatsApp, há vários nomes. Ele Certo. tem, pá, ele no CV tem vários nomes. E o que é que acontece? Começaram a pôr esse gajo, punham uma foto da praia de Sines e punham esse gajo na praia de Sines e diziam onde é que está o Guilherme, anda à procura dele. Começaram a fazer memes. Pá, e teve muita graça. Eu não respondi tem porque piada. eu não queria alimentar a polémica, até porque havia malta que me queria matar de facto e não me decidia morrer. Mas pronto, a culpa, e eu vou dizer isto, é aqui, eu não volto a dizer isto. É naquela. É que é naquela, não é? Qual é que tem a luzinha vermelha? Exato. Preciso não sei se é outra vez. O que é que acontece? A culpa é 100% minha. Eu provoquei, vocês responderam, vocês têm toda a razão. Portanto, eu não vou responder e a razão fica do vosso lado. Era só uma piada com o facto de ter morado lá e não ter gostado. Mas as pessoas podem gostar de Sines. E eu não levo no cu. Exato. E tu deves ter sentido isso, por exemplo, na altura que foste apresentar precisamente o CC, que era, tu já não eras precisamente o gajo novo, como estavas a dizer. Eu já fui velho para o CC. Exato. Só que não és, e apesar de estás a dizer essa cena de teres quase aquela aura do gajo quase famoso, Sim. só que o que é certo é que tu já fizeste imensa coisa. E não é ingrato para ti, de todos os trabalhos que tu fizeres, ou que tu tenhas feito, chegares a um ambiente onde, em boa parte era o teu também, que é a televisão, e não seres, e seres zero mediático? Não. Ou para grande parte das pessoas não saberem quem é que tu eres? Então, isso depende de De duas tudo o coisas. que tu fizeste. Isso depende de duas coisas. Depende da importância que tu dás ao mediatismo e eu dou pouca, Certo. a não ser na valorização que eu tenho que fazer de mim próprio enquanto comediante. Imagina, dou-te um exemplo. Quando eu fui contratado por Ricardo para fazer o Gente Não Sabe Estar na TVI, os meus valores para a empresa subiram. Certo. Tipo, acho que pareceu-me óbvio, era uma coisa do género, eu estou a fazer este programa, estou a trabalhar com este gajo, o meu trabalho como humorista, a minha valorização enquanto marca Sobe, subiu. claro. Portanto, se me queres para a tua empresa, é verdade que eu ano passado fiz por este valor, mas agora é este. Claro. Ou seja, acho que isso é uma coisa normal, o mediatismo serve para isso. Fazer as coisas que as pessoas veem e conhecem serve também para isso. Obviamente. Agora, depois tens o outro lado que é, para que é que tu queres um mediatismo? Porque eu como guionista, como humorista, tive altos e baixos e nunca tive propriamente, nunca esgotei salas e tours com 20 datas, tudo esgotado, eu nunca fui esse tipo de comediante stand-up. Mas como guionista, a minha carreira como guionista tem sempre a subir. Ou seja, eu trabalho em humor, sou guionista e sou humorista, sinto que sou cada vez melhor a fazer stand-up comedy e sinto que a minha carreira está a evoluir. Portanto, não me faz falta o mediatismo nesse sentido da palavra. Certo o que eu quero dizer? Portanto... Comecei a fazer só stand-up, depois é que a coisa virou para o guionismo. E uma das coisas que eu achava no início, que me fazia um bocado de confusão, era o facto de tu estares, em primeiro lugar, por mais bons trabalhos que tu fizesses como guionista, para grande parte da população, não eras ninguém. Porque o mercado, ou seja, o que eu quero dizer é que quem consome os teus trabalhos como guionista não é o público final. São produtoras, são outros comediantes e por aí fora. É muito raro guionistas que, sem dar a cara, ficam propriamente famosos. Acho que o Quadros, o Pombares... O Pombares, provavelmente. Acho que são os que eu me lembro. E uma das coisas que me fazia confusão no início era, então, mas espera aí, porque eu nunca tinha pensado em ser guionista, mas pensava, então, mas eu vou estar a escrever uma coisa que até pode ser incrível, para outro gajo brilhar, porquê que eu não pego naquilo? Pois pá, mas aí lá está, aí volta um bocado ao que eu estava a falar do mediatismo. Aí é porque tu queres mediatismo para ti também. Ou seja, tu estás a pensar, isto é bom, eu gosto de aparecer, porque é que eu estou a fazer isto para outra pessoa quando eu quero dar a cara e não. Mas tu na altura quando começaste, nunca pensavas em ser stand-up comedian mesmo? Não, eu comecei como stand-up comedian. Ao mesmo tempo, eu comecei a tirar uma licenciatura na Escola Superior de Teatro e Cinema para ficar guionista de cinema e televisão. E ao mesmo tempo, no primeiro ano da faculdade, conheci o Jorge Crespo, que na altura fazia parte do sindicato, o meu primeiro grupo de comédia, não sei o que mais, que me disse, pá, nós estávamos numa track e mandávamos bocas e ele, olha, eu faço stand-up comedy e não queres vir um dia fazer? Eu escrevi um textinho, tinha um blog onde escrevi merdas, e fui atuar. Ou seja, as duas coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, mas, portanto, não há bem um ovo nem uma galinha. Certo. Mas eu nunca tive num a pensar que queria fazer o outro. As duas coisas sempre coexistiram. Eu sou exatamente ao mesmo tempo de vida, guionista e stand-up comedian, portanto, nunca dissociei uma coisa da outra, estás a ver? Ao início, isso era efetivamente uma questão para mim, confesso, porque, tudo bem, é um trabalho como os outros, és remunerado, pagam-te por isso, ok.
Só que eu acho que ainda não me debati muito sobre isso, porque todas as coisas que eu escrevi eram coisas, exceto o roasts. Para outros. Sim, para outros. Exceto para roasts. Aí era uma coisa que eu efetivamente faria. Mas tudo o que eu escrevi para outras pessoas eram coisas que eu não faria. E então ajuda-me sempre me ajudou a por mais que aquilo seja fixe, eu nunca faria aquilo. Mas isso também é verdade no meu caso, acho eu, porque a maior parte das coisas que eu escrevi, que se eu te disser o nome do programa que eu escrevi, são coisas com mais mediatismo. Tu DDT não fazias? Eu ator, sou o pior ator da história. Não sei se as pessoas têm visto a série de Roda Bota Fora, mas eu sou zero ator. Eu não sei nada, sou mesmo mau. Ou seja, o Eduardo Madeira, o Manel Marques, a Joana Paes de Brito, aquilo são atores de comédia. Eu escrevia textos, tinha ideias, sou guionista e mandava para eles. Pá, quando escrevi o Ídolos, magia, quando escrevi, claro, tipo, são coisas que eu... Escrevi o Ídolos? Eu escrevi o Ídolos. A cena do... Com a Mazarra e Cláudia Vieira, não era? Pois, exato. Há muitas coisas do meu currículo que eu escrevi, que eu não faria. Mesmo agora o programa do Ricardo, tipo, eu já apresentei o Inferno e fiz uma coisa parecida com aquilo no Inferno, mas o programa como está e a qualidade como está, eu não conseguia fazer aquilo. Tipo, há o Ricardo e depois há, tipo, outros guardamecs que fazem e depois há o resto. A versão genérica do que o Ricardo está a fazer ali. Tipo, eu não conseguiria fazer isto é gozar com quem trabalha como o Ricardo faz. Era impossível. Tipo, eu estou a escrever para ele e aquilo é para ele. Sempre estás habituado a ver aquela pessoa na televisão e aquela pessoa, desde que tu te lembras sequer de consumir comédia, sempre foi a referência, não sei o quê, e tu de repente vês-te a escrever para ela e pensas, o que é que eu estou a acrescentar, o que é que eu tenho para acrescentar a este gajo? Ou seja, sem dúvida. Porque é o Ricardo. Certo. Não, é giro, é uma mistura de várias coisas. Ao início, quando eu fui chamado pelo Ricardo e comecei a trabalhar com ele no programa, eu de vez em quando tinha assim umas acessões do que é que estava a acontecer, sabes? Quando tu tens aquelas experiências out of body. Quando estás fora e depois volta, Em que estávamos numa sala qualquer, estava o Zé Diogo Quintela, o Ricardo, estamos todos a bater bolas e eu digo uma ideia e o Ricardo ri-se e o Zé Diogo diz isso, não sei o quê, e de repente há uma altura em que tu sais do teu próprio corpo, olhas para a sala e pensas, eu estou a trabalhar com estes gajos. Eu cresci a ver estes gajos a fazer sketches e estes gajos são uma grande inspiração para mim para fazer humor. Eu estou numa sala com eles e de repente entras no teu corpo outra vez e continuas a dizer coisas, estás a ver? Isto continua-me a acontecer, mas eu acho que o grande desafio é esse, porque além desta parte, era isso que eu ia dizer, eu sou muito competitivo e a competição não tem que ser necessariamente tipo, eu vou ter mais graça do que aquilo, ou eu quero que a minha ideia fique, ou não, era do género, vou trabalhar para ter ideias que eles gostem e que sirvam para trabalhar. Até porque o Ricardo costuma dizer isto em entrevistas e depois parece que é uma coisa simpática de se dizer, mas é verdade, que é, o programa não é de uma pessoa, ou uma ideia não é de uma pessoa, é de todos. É de todos, exato. E o que acontece é, nós estamos todos numa sala e eu digo uma merda qualquer, e se fizéssemos um sketch sobre o saco do pão? E o Zé Diogo diz, pão, Zé Diogo, exato, visto o que é que eu fiz aqui? E o Zé Diogo diz, não, e se fosse sobre o que está, imagina que é um saco, mas é um saco não sei do quê. E o Ricardo diz, há um vídeo do político não sei do quê que disse não sei o quê sobre sacos naquele ano. Então e se fôssemos buscar? E estás sempre a construir. Repente, ou seja, a ideia não é de uma pessoa, é de todos. Portanto, quando nós vemos o programa, é raríssimo. A Rita está a ver comigo o programa em casa e diz assim, esta é tua. E eu... não sei. Sério, não sei. Tipo, a certa altura já não sei se aquela punchline é minha, se... Não faço ideia. Porque às vezes, imagina que nós estamos todos... O Ricardo está atrás do computador e está a escrever o guião. É ele que escreve o guião diretamente no computador porque é ele que o vai dizer. Só vai ficar de uma maneira que depois ele que lê do teleponto e fica escrito à maneira como ele diz. Mas nós estamos todos à volta do computador e ele está a escrever a versão final do guião. E acontece imensas vezes, tipo, alguém mandar uma boca qualquer, uma punchline, o Zé Diogo é super engraçado. E às vezes diz uma coisa qualquer e o Ricardo, quando escreve, é a piada do Zé Diogo. Mas na linguagem do... Mas com uma formatação linguística, ou seja, às vezes... É só limar, é só tirar as gorduras, tipo, esta palavra não serve para nada e então vamos fazer com que esta piada tenha mais graça se em vez de 20 palavras tiver 10 e então fica assim e a piada é do Zé Diogo, é do Ricardo, certo? Ou seja, a certa altura já não é de ninguém. Portanto, apesar de eu ser competitivo e gostar e querer que o Ricardo se ria das minhas coisas, porque tem sempre aquela coisa da admiração, eu quero muito que o Zé Diogo ache graça aos trocadilhos que eu faço e não sei o quê. E mesmo o Miguel Góis é uma grande cabeça. E eu quero muito que ele goste das minhas coisas, mas a certa altura, tipo, eu desligo disso, e somos 8 a trabalhar para um programa, estás a ver? Já não estou aí.
é inegável que o humor agora, neste momento, no momento atual do país, pá, tem uma força absurda. Ou melhor, tem uma força... Exatamente. Não uma força no sentido de mudar a população ou a comunidade nem nada, ou mentalidades, mas está na moda. Tem força nesse sentido, há buzz à volta do humor. E não só, tu notas que a stand-up comedy está na moda quando outro género de celebridades ou de pessoas famosas, Verdade. De repente começam todos a dizer vamos experimentar fazer stand-up comedy. Verdade. É porquê? Porque o dinheiro está ali, é porque está a dar dinheiro, é porque as pessoas estão a comprar bilhetes e ir ver. É aí que tu notas, porque durante anos, celebridades do YouTube ou da televisão estavam-se a cagar para stand-up comedy. Certo. E de repente toda a gente tipo já... afinal é fixe. Afinal... eu tenho aqui o meu vlog, mas eu agora se calhar eu vou experimentar fazer 1 hora e vou pelo país. Porquê? Porque vais estar salas, as pessoas estão a par do que é que... Verdade, completamente. E isso é mérito do Levanta-te e Ri, é mérito de pessoas que nunca pararam de fazer stand-up comedy e de pôr coisas na net, é mérito dos comediantes que sempre trabalharam e fizeram o seu trabalho, principalmente do Rocha com o Levanta-te e Ri, na SIC, de mostrar que existe stand-up comedy e que há pessoas a atuar. Isso é mérito de todas as pessoas que durante a época baixa, vou dizer a época baixa da stand-up comedy sempre se lutaram para divulgar comédia. Verdade. Até eu, graças a Deus, na minha microsfera, com o canal que tentei criar um programa de stand-up comedy, tentei continuar a mostrar, olha, aqui este espaço, é estes comediantes, Sim, olhem para esta malta. Porquê que isso... na altura acho que ainda não havia Piso em Pé. Portanto, muito provavelmente, era o único... Não havia nada. Não. Era o único programa de stand-up, e aquilo estava aí para o YouTube também. Sim. Portanto, era o único programa... Aliás, estava no YouTube e no quê? Portanto, era o único programa de stand-up que tínhamos. Porquê que aquilo acabou? Acabou por 2 razões. Primeiro, porque o próprio do Comedy Club fechou. Foi na altura? Foi mais ou menos na mesma altura. Okay. O Comedy Club fechou e eu fartei-me. E não fazia sentido tu pegares naquilo e ir para outro espaço? Não. Não, porque ia ter que repetir comediantes. E não me fazia sentido, mas também a malta que já me tinha dado negas não ia, portanto, depois fiz uma data de convites para comediantes para irem atuar ali e foi giro ver a quantidade de gente que me disse mas se vai este eu não quero, se este é o headliner e eu vou ao meio eu não quero porque eu acho que sou, então houve imensa gente que deu negas e que não quis ir, eu e o Nuno Pires, faz a sua alma, coitado, que agora está a trabalhar com o Guilherme agora. Mas eu e o Nuno Pires tivemos imenso problema em organizar cartazes e em fazer a ordem dos espetáculos para graças a Deus, porque havia muita gente, era um puzzle de merda. E não só isso foi cansativo, como o espaço fechou. E o espaço era tão perfeitinho como para Comedy Club que nós achámos, mais vale as pessoas ficarem com vontade de ver mais do que estar a estragar o e conceito. Ainda hoje em dia me dizem, porque é que não voltou graças a Deus? E eu, vai ao YouTube ver. Se me queres ver a atuar, eu estou aqui. Prefiro que as pessoas fiquem com vontade de ver mais do que propriamente estar a... Imagina, voltava ao graças a Deus. E eram os mesmos comediantes, no espaço pior, tinha menos visualizações e era de pronto, estragaram isto. Prefiro ficar assim, tipo de género, Ficarem com a ideia. Claro.